Eu sou a Andreina, sou de Açailândia, frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Vila Eudemar 2. Tudo começou há um ano atrás. Nesse período, em junho, eu dormia na casa de uma irmã da igreja. Ela tem um filho que é cadeirante e ela tinha muito medo de dormir sozinha. Então ela me procurou para eu poder dormir com ela. E foi aí que eu comecei a dormir todas as noites com ela. Em julho eu completo o ano e eu queria uma festinha, né? Eu queria alguma comemoração. Minha família organizou junto com minha amiga Daiane e fizeram uma comemoração. Essa amiga minha também tirou as fotos do meu aniversário. Nessas fotos que começaram a surgir comentários, que o pessoal começaram a comentar: Andreina, você não percebeu que seu olho tá meio diferente um do outro? Andreina, você não percebeu que seu olho tá meio agitado? E realmente tava, só que eu não sentia ele meio agitado, só que não chegou a me incomodar tanto ao ponto de eu procurar alguém, né? Algum médico, algum especialista. Uma semana depois, exatamente uma semana depois, porque eu completei ano num sábado, na quinta-feira eu já comecei a sentir o meu olho mais agitado. E quando foi pela madrugada, eu dormindo na casa dessa irmã, umas 3 horas da madrugada eu liguei pro meu namorado, né, o David. Liguei pra ele falando que eu tava passando muito mal. E foi aí que ele me levou pro hospital, né? Cheguei lá, eles me medicaram e me mandaram para casa. No dia seguinte, eu voltei a passar mal novamente. Me levaram para o hospital de novo, chegaram lá, eles me medicaram, me mandaram para casa. Quando foi num domingo, eu senti que o meu olho tinha saído um caroço. E esse caroço era como se fosse 3 sol. Até então, muito normal. Até então, eu só sentia o incômodo do caroço que estava saindo, né? Comecei a colocar soro fisiológico, né? Porque eu pensei que era um 3 sol. Comecei a ter os cuidados que a gente tem quando tem 3 sol, né? E aí esse caroço foi crescendo, crescendo. O meu olho foi começando a inchar muito. Quando foi na segunda-feira, eu acordei e não conseguia já abrir o olho. Não conseguia abrir o olho e eu tava muito tonta, muito fraca, muito irritada. O meu corpo tava exausto, como se eu tivesse passado dias e dias sem ter dormido, sem nada. E aí eu só queria, eu sentia o meu corpo apagando por dentro e saindo. E aí eu peguei e apaguei. Quando eu acordei, eu já estava no hospital. E aí me levaram para o hospital, só que a gente ficou no corredor, porque o hospital estava muito lotado esse dia. Muito lotado mesmo. Aí cheguei lá, um dos médicos que já tinha me atendido falou assim: oxe, essa menina de novo aqui? Como assim? Sendo que ela passou a semana vindo aqui e o que foi que aconteceu? Explicaram para ele o que tinha acontecido. Ele imediatamente, ele procurou, ele falou: não, ela não pode ficar aqui, ela tem que ser atendida agora, ela não pode esperar não. Me levou para uma sala onde os enfermeiros me medicaram, chamaram os médicos que estavam de plantão. Os médicos veio, né, me transferiram para o hospital regional para me poder fazer uma tomografia. E eu fui, fiz a tomografia e os médicos que fizeram a tomografia ficaram muito preocupados, porque o inchaço estava muito, muito, muito alto. Estava tão alto que estava a fio de chegar no cérebro. E eles disseram que se chegasse no cérebro, eles já não podiam mais fazer nada, porque se chegasse, eles ia dar hemorragia. Então, o cuidado deles era esse, para o inchaço não crescer, porque se crescesse e atingir o cérebro ia ser fatal, né? E aí foi que a minha família começou a se desesperar. Começaram a ir pro hospital para poder me ver e tudo. Quando eu fui transferida, aí me pegaram e me voltaram pro hospital municipal, né? Retornei pro hospital municipal. Cheguei lá, eles falaram que ia me transferir pro regional de Imperatriz, porque aqui não tinha a capacidade de me atender e os leitos daqui do hospital estavam super lotados. Então eu tinha que ser transferida para o regional de Imperatriz. Se eu fosse transferida para o hospital de Imperatriz, a dificuldade ia ser bem maior, né? Porque minha família toda é aqui de Açailândia. Para poder ficar uma troca de acompanhante direto, uma coisa repetida não ia dar, né? Ia uma pessoa comigo e essa pessoa ficar lá até quando eu sair, ia ficar bem mais cansativo. Então, quando foi à tardezinha, eu comecei a passar mais mal ainda, comecei a escarrar sangue. Eu escarrava muito, muito, muito sangue. Eles deram uma bacia de alumínio para minha irmã poder aparar, né? Porque era muito sangue mesmo que eu tava colocando para fora, como se o meu fígado tivesse desmanchando, né? Aí foi que a
irmã Cristina entrou em contato com o Dr. Wagner, que é o diretor do Hospital Regional de Açailândia, e ele rapidamente foi lá para o hospital, né? Eu já tinha sido transferida para a sala de observação na sala vermelha, e ele foi para ele poder me medicar, né? Porque eu estava muito mal mesmo. Chegou lá, o Dr. Wagner me medicou, eu estava em uma sala só, então ele me medicou direitinho, passou as restrições, o que eu devia tomar, o que não. No outro dia de manhã, e aí que nós já viu Deus agindo, né? Que no outro dia de manhã, o doutor Celielso, que é o doutor que me atende aqui em Açailândia, aqui não tem hepatologista. Então, o médico mais próximo de hepatologia aqui em Açailândia é o Dr. Celielso. E no outro dia de manhã, o Dr. Celielso passou pela porta do quarto onde eu estava e ele me viu. E ele me conheceu, né? Foi rapidamente onde eu, para saber o que estava acontecendo, o porquê que eu estava ali. E aí eu contei para ele, a minha mãe contou que ele estava querendo me transferir para Imperatriz, a dificuldade que ia ser, né? E ele logo questionou, mas por que para Imperatriz? Sendo que Imperatriz tem as mesmas especialidades que aqui. Vocês não podem ir para Imperatriz, porque se ela fosse transferida para algum lugar, ela tinha que ser transferida para São Luís, que é onde tem hepatologia. A minha mãe foi conversar com uma assistente social, conversou com ela, relatou as dificuldades que nós ia ter, e no período nós estava bem dificultoso, porque o meu pai estava operado e ele não podia trabalhar, não podia colocar força. O meu irmão tem paralisia cerebral, precisa de cuidados 24 horas. A minha mãe já tem o problema da coluna dela, não pode estar pegando o meu irmão, mas ela tinha que estar lá para cuidar dele, né? Porque o meu pai não podia. Então já estava uma dificuldade muito grande. Se eu fosse transferida para a Imperatriz, ia dobrar a dificuldade. Então, a minha mãe relatou para a assistente social a dificuldade que ia ser, e aí a assistente social entendeu completamente e logo no mesmo dia desocupou leito na enfermaria abaixo lá do hospital municipal. E logo eu fui transferida lá para baixo, né? E eles me manteram em Açailândia, falaram que ia me manter em Açailândia. E graças a Deus, cada dia que foi passando, eu fui melhorando, eu fui me recuperando, eu já não sentia mais tanta dor que eu sentia antes, mas o inchaço do olho continuou, né? Mas eu sentia que estava aliviando, né? Foi passando dias, passei 14 dias no hospital municipal internada, não tenho que reclamar de lá, mesmo no começo, no primeiro dia que eu fui, os médicos não era tão experiente, mas entre os outros dias, eles me trataram super bem, me acompanhavam de perto. As enfermeiras me trataram super bem. As enfermeiras via a dificuldade que era, né? Porque pela minha anemia, minhas veias são muito fracas. O acesso é trocado em 3 dias, mas o meu todo dia eu trocava, todo santo dia eu trocava. Ou seja, eu era bastante furada, mas mesmo assim, as enfermeiras me tratavam super bem. Foi um cuidado que eu sei que Deus estava agindo, né, na minha vida, e Ele estava usando as pessoas certas. Eu tive um apoio muito grande, né, da minha família, das minhas primas, das minhas tias. Me ajudaram muito, ia passar dias, noites comigo. De irmãos da igreja, como a irmã Renata me ajudou muito também. O irmão Raimundo ia me visitar, porque quando a gente está internado em um hospital, a gente se sente só. Mas graças a Deus eu não senti, né? Eu não me senti só. Eu não posso esquecer também, né, do meu amigo Dalvan, que me ajudou muito, 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 muito. Ele foi uma pessoa usada por Deus. Por ele trabalhar no hospital, a facilidade que eu tive lá dentro foi bem maior. Ele sempre ia lá onde eu. Quando no sábado ele não ia trabalhar, mas ele ia fazer o culto comigo. Ele nunca me senti só, né? Porque o Dalvan sempre estava lá do meu lado. Se eu estivesse precisando de alguma coisa dentro do hospital, ele ia, conseguia para mim. Ele foi uma pessoa que Deus colocou, que Deus usou, né? E eu sou muito grata por isso, né? Primeiramente a Deus e segundamente a Ele, né? Porque eu tenho certeza que foi Deus agindo. No sábado, foi um dos sábados mais difíceis da minha vida. Eu acordei muito sensível, eu já acordei chorando, né? Os outros dias eu já acordava com vontade de comer, eu já acordava animada, eu já acordava bem mais ativa. No sábado eu acordei bem sentindo alguma coisa triste dentro de mim, né? Eu não sabia o que era que tinha acontecido ainda, mas eu chorei muito, 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 muito. No final do dia eu fiquei sabendo, né, que a irmã que eu dormia com ela faleceu. Ninguém queria me contar, né, o que tinha acontecido, porque eu era muito apegada nela, né. Lutando pela minha vida, eu tinha que estar lutando pela
falta de uma pessoa, né? Pela perda de uma pessoa. Então foi um sábado muito difícil. Foi um dos mais difíceis da minha vida, né? Mesmo esses 14 dias internada no hospital, eu fui acompanhada de perto pelo Dr. Wagner, né? O Dr. Wagner sempre estava lá, perguntava para os médicos como eu estava. E quando completou os 14 dias que eu estava bem melhor, o meu olho já estava bem mais inchado, eu estava bem mais estável, o Dr. Wagner mandou uma carta para o hospital municipal, né? Para pedir minha transferência para o regional daqui de Açailândia, porque ele ia me acompanhar mais de perto e ele queria fazer uns exames para ele poder me liberar, né? Eu fui pro regional, fiz mais exames, fiz mais alguns exames, me deu encaminhamento pro oftalmologista, né? Porque não tem oftalmologista pelo SUS, mas eu tinha que ir para ver o que tinha acontecido no meu olho. O diagnóstico do Wagner foi um ataque de sinusite, mas o doutor que me acompanhava no hospital municipal, ele já tinha falado também que tinha sido um ataque de sinusite. Então eu fui, com 4 dias no regional, eu fui liberada, ele me liberou, eu fui para casa e logo eu marquei uma consulta, né, com o oftalmologista. O oftalmologista passou várias tomografias para mim poder fazer. E aí eu fiz essa tomografia. Eu fui entregar a tomografia para ele e graças a Deus, porque o maior medo dos médicos era que se tinha atingido alguma coisa no meu olho. Quando eu abri o olho pela primeira vez, eu estava no hospital municipal, porque o meu olho estava tão inchado que eu não estava conseguindo abrir o olho. Quando eu consegui abrir, o maior medo dos médicos era de ter atingido alguma coisa na minha visão. Quando eu abri o olho, o pessoal chamaram os médicos correram para poder ver o que tinha atingido. Fizeram vários testes na minha visão e graças a Deus eu consegui enxergar. Eu estava vendo, não estava embaçado, minha vista estava boa. Os médicos ficaram impressionados, né? Porque eles falaram que pelo inchaço do meu olho, dificilmente era algo que volta ao normal, né? Que não é atingido nada na visão. É difícil ficar sem sequela, é difícil não ter sequela. E pelo tanto de sangue que eu escarrei, ele falou que é difícil uma pessoa escarrar sangue e sobreviver, porque ele disse que quando uma pessoa coloca sangue para fora, algo já que está no limite. E eu estava escarrando muito sangue. Então foi algo que eles ficaram impressionados, né? Eu fui para o oftalmologista, fiz as tomografias, entreguei a tomografia para ele. Ele fez vários testes, ele descobriu, eu tenho sinusite crônica e foi um ataque de sinusite. E pelo problema que eu tenho no fígado, a sinusite deu um ataque, meu fígado estava inflamado e o meu fígado juntou tudo e o meu fígado queria expulsar a secreção para fora e não sabia por onde. E foi aí que eles viram, juntou tudo e deu essa inflamação tão alta ao nível que deu, né? Mas graças a Deus a tomografia só mostrou a sinusite crônica, tem como controlar com medicamento e não tinha atingido nada no meu olho. Perguntei pro médico se era preciso usar óculos, ele disse que não, que o meu olho, a vista tá 100%. Ele disse que não ficou sequela nenhuma, a não ser o meu olho ficou um pouco mais baixo que o outro. Mas ele disse que se eu quisesse fazer uma cirurgia plástica, eu poderia fazer para poder retirar o excesso de pele que ficou, para ele poder voltar ao normal. Só que já o meu médico mesmo, o gastro, falou que não era bom eu mexer no que tá quieto, né? Porque já que não tá me incomodando e minha vista, o que importava era a minha vista. E minha vista está super bem, então não tinha precisão de eu fazer. Vejo que foi Deus que agiu na minha vida, né? Porque isso, aos olhos dos médicos que estava, os médicos mesmo que despacharam, cheguei a ser despachada pelos médicos. Aos olhos dos seres humanos, era algo impossível, mas aos olhos de Deus nunca foi impossível, né? Desde o momento que ele usou o primeiro médico que me viu no corredor até quando eu saí do hospital, ele estava usando pessoas, usando os médicos, usando as enfermeiras, usando a minha família. Foi essencial mesmo na minha vida. E os irmãos da igreja, né, o irmão Raimundo, a irmã Renato, o Dalvan, foram pessoas que me motivaram mesmo, que sempre esteve comigo e me acompanhou. Então eu vejo que os planos de Deus são bem maiores que os meus, né? Eu cheguei a me despedir da minha família, né? No primeiro dia que eu fui despachada, eles foram para lá e eu cheguei a me despedir deles, mas Deus já tinha outros planos, Deus já tinha planejado. Então eu sei que Deus vem agindo e Deus continua agindo na minha vida.